O programa de hoje vai falar sobre alimentação. E para sabermos mais sobre saúde na mesa, nós vamos falar com a doutora Luciane Félix, que é especialista em nutrição funcional e esportiva, e vai nos contar um pouquinho de como ter uma alimentação saudável e ainda assim saborosa. Luciane, obrigado pela participação. Eu queria te perguntar, então, para a gente começar o bate-papo, a sua experiência com idoso. Como é que é o seu trabalho, né, essa parte nutricional do idoso? Se existe alguma forma específica de montar um cardápio para essa população? O idoso, além de tudo, ele já chega com os hábitos, digamos, bem arraigados. Então, trabalhar em mudança de hábito com o idoso tem alguns limitantes, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece que a gente deve dar uma atenção inicial para o idoso é principalmente com relação à funcionalidade do organismo dele, principalmente pensando em nível de trato gastrointestinal. Então, iniciando, por exemplo, com uma boa mastigação. Muitas vezes esse idoso ele tem algum problema de limitação da própria dentição, não consegue mastigar de forma suficiente e isso pode prejudicar, por exemplo, justamente essa deglutição. A partir daí o próprio estômago, a gente sabe que o idoso normalmente tem um problema que a gente chama de hipocloridria, que é uma insuficiência do ácido clorídrico, que vai ajudar também na digestão, principalmente das carnes, que são fontes importantíssimas para o idoso, né, aí de proteína. E proteína, a gente dá um enfoque especial para esse idoso também, porque a proteína, a gente tem essa indicação devido à perda de massa muscular que ele progressivamente, né, tende a apresentar. Então a gente tem sempre que antes saber como está a funcionalidade e nível de aproveitamento desse alimento. Existe algum exame específico ou alguma avaliação específica que vocês fazem antes de iniciar, né, a montagem desse cardápio para os idosos? Uma simples anamnese, levando em consideração esses sinais e sintomas, como por exemplo, se o idoso apresenta muito azias, muita queimação, se ele apresenta quadros diarreicos, né, apresentando ali diarreia, ou mesmo a constipação, que é o intestino mais preso. Então esses já seriam alguns dos sinais que vão representar aí se esse idoso tem um risco ou não de aproveitar melhor ou pior esse alimento. E eles conseguem, na montagem do cardápio, participar e você percebe que eles vão aderir àquilo que está sendo colocado? Ou existe aí um equilíbrio entre o que pode e o que eles, de repente, vão querer mesmo, né, que esteja presente naquela alimentação? O sucesso vem muito a partir da gente negociar e tentar adequar hábitos, principalmente hábitos regionais, né? A gente tenta fazer isso, como por exemplo, a gente precisa de uma fonte de carboidrato para que esse idoso faça o exercício e tenha energia. Então, por exemplo, um idoso que vem lá do Nordeste, então a gente tenta adequar uma tapioca, um cuscuz de milho, né? E assim da mesma forma, se vem do Sul, a gente sempre tenta adequar, por quê? Porque isso motiva para que ele siga. Em relação a alguns alimentos especiais, né, pensando no benefício, existem alimentos que não devem faltar na dieta do idoso e isso de repente vai estar envolvendo alguma prevenção de doenças futuras. Vocês também trabalham com isso e isso faz parte desse cardápio? O enfoque é exatamente esse, a gente trabalhar com a prevenção e se já existe alguma doença estabelecida, a gente tentar diminuir os riscos, as complicações dessas doenças. Como, por exemplo, no caso de um diabetes, a gente pede realmente para que reduza o açúcar e aí a gente pede para introduzir, por exemplo, mais as fibras. Então é muito importante a gente sempre levar em consideração se há uma patologia de base. De uma maneira geral, a gente poderia sim dar um destaque para alguns de forma específica, assim como o açúcar, né? O açúcar a gente sabe que também pode trazer até um dano em nível cerebral. Então a gente pede para evitar o açúcar e pede, por exemplo, para incluir mais fontes de ômega 3, como por exemplo os peixes. Então o peixe, por exemplo, para o idoso vai representar o quê? Uma fonte de proteína, de fácil mastigação para ele que já tem muitas vezes essa dificuldade. E essa fonte de ômega 3, que também é importante para o quê? Para revestir o neurônio, que normalmente é uma das células aí que sofre também com o passar dos anos, levando às doenças neurodegenerativas nessa faixa etária. Muito interessante. Em relação à adesão ao cardápio, o homem tem mais resistência que a mulher ou você não percebe que existe essa diferença?
É bem equilibrado, se a gente for pensar, né? O que a gente tenta, inclusive, neles, é tentar resgatar essa motivação até a partir da vaidade, que muitas vezes eles até mesmo quando perdem o companheiro, né, e desmotivam muito nesse sentido. Então a gente busca, né, com eles muitas vezes esse embasamento, sem dúvida nenhuma, da saúde, mas trazendo até um pouco para a estética, né, onde eles vão o quê? Voltar a ter a mesma energia e vigor a partir dessa motivação também. E a busca pela nutrição adequada, né, nessa idade, ela acontece pós algum evento, né, patológico, alguma doença que aconteceu, ou eventualmente eles vêm justamente buscando um bem-estar, né, uma qualidade de vida melhor, mais bem-estar? O que você percebe no seu dia a dia aqui no consultório? Sempre foi mais prevalente o que vem tratar alguma doença, sem dúvida nenhuma, porque já vem de uma indicação, por exemplo, de um médico, onde ele realmente exige que venha a adequar a alimentação. Só que hoje, um número muito crescente, a gente tem acompanhado daqueles que vêm querendo exatamente prevenir, ter mais qualidade de vida, e isso aí é muito legal. Por quê? Porque a gente consegue ver que muitas vezes a gente previne algumas doenças que provavelmente ali numa faixa de 2, 5 anos, provavelmente ele viria a ter. E a gente estica mais um pouquinho e esse idoso, sem dúvida, fica com mais qualidade de vida e ele sente esse benefício, que é o mais importante. E se a gente for falar de alimento especificamente, qual é o alimento que não deve faltar na mesa do idoso? E o porquê, de repente, que esse alimento é essencial no cardápio dele, ali no dia a dia? A gente dá a nossa primeira importância à água. A água vai ser um componente antes de até mesmo de qualquer alimento, porque até para a gente aproveitar os nutrientes que tem nos alimentos, a nossa célula precisa estar bem hidratada. E uma atenção e uma orientação que a gente dá para o idoso, antes de mais nada, é sobre a hidratação. De que forma essa hidratação ela deve acontecer? Não pensando só no volume total diário, mas a gente recomenda para o idoso, até pensando também para não sobrecarregar os rins, para que ele coloque a água fracionada, ou seja, a água ao longo do dia e não concentrar e principalmente esperar sentir sede, porque o idoso ele não tem a mesma sensibilidade, a mesma vontade de se hidratar como uma pessoa adulta, uma pessoa mais jovem. Então é muito importante ele ficar atento para estar sempre se hidratando e não esperar o sinal da sede. Então a gente pede para deixar sempre uma jarra perto, se está mais próximo da televisão, enfim, se vai fazer a atividade física que ele faz. Então ele sempre está ali com a água. Depois da água, aí a gente tem alguns grupos que são bem importantes. Como a gente já comentou, a proteína é importante em função da própria estrutura muscular, para que não haja essa perda, né, ou pelo menos a gente minimize o avanço dela. Nós temos também o cálcio, por exemplo, justamente em função do osso. O osso, que é uma estrutura aí que a gente deve lembrar que não é formada só pelo cálcio. Então a gente reforça outras fontes que têm, por exemplo, cálcio e magnésio, como as folhas verdes escuras. Então um grupo bem importante é a parte sim das hortaliças e dando destaque, por exemplo, com brócolis, couve, que também vem com outro benefício, por exemplo, para a mulher. A gente tem nesse grupo que a gente chama das brássicas, ou da couve de bruxela, brócolis, um componente que chama indol 3-carbinol, que é uma substância que alguns estudos já mostram que podem atuar positivamente na prevenção do câncer de mama. Então, para essa mulher também, já idosa, a gente já entra com esse aspecto já até mesmo de uma prevenção, a gente poderia dizer que vai contribuir. Voltamos agora então com um bate-papo ainda muito interessante sobre alimentação com a doutora Luciane. Doutora, em relação ao idoso que pratica alguma atividade física, se a gente for falar um pouco agora dessa condição da alimentação, né, que de certa forma vai interferir ou vai auxiliar num gasto energético maior, dependendo da intensidade do exercício. Existe, né, na sua prática clínica algum tipo de dieta especial para essa população, para esse idoso que é mais ativo?
Hoje, inclusive, a gente pega casos bem interessantes, porque tem aquele idoso que está fazendo o exercício, até por uma reabilitação cardíaca, algum problema que ele teve, ou AVC, e tem aquele idoso que está participando de provas de rua, corridas, em nível competitivo. Então, assim como, né, uma pessoa mais jovem, a gente vai ter que estimar essa demanda energética para então adequar a alimentação. Em alguns casos, inclusive, há necessidade da gente suplementar com vitaminas, minerais ou mesmo alguns hiperproteicos para que ele continue evoluindo, isso sem ter problemas de saúde, porque se a alimentação não estiver adequada em qualquer indivíduo que estiver fazendo uma atividade física, ele começa a ter problemas no sistema imunológico, problemas de sono, e aí a gente precisa então suprir para esses casos também. Para a gente trabalhar com segurança, é até importante, principalmente no idoso, a gente fazer exames bem regulares, exames laboratoriais, para ver nível, por exemplo, de creatinina, de ureia, porque, mais uma vez, o idoso, a gente tem que saber que muitos órgãos dele já podem estar sobrecarregados. Então, a gente saber se esses órgãos, como por exemplo fígado, estão preparados para usar suplementos em alguns desses casos. Em relação à parte de alimento gorduroso, existe aquela gordura boa que o idoso pode continuar consumindo, ou se de repente ele fizer, né, uma alimentação um pouco desregrada em algum momento ali, né, eventual, uma festa, alguma ocasião especial, o que ele deve, né, qual a opção que ele deve ter, né, no momento que ele tiver que escolher entre um alimento gorduroso e o tipo de alimento ali que é mais saboroso, né, se a gente for pensar em relação a um alimento mais natural. A gente toma um certo cuidado com as gorduras saturadas, que a gente costuma chamar, né, de gorduras ruins, porque normalmente o idoso, e a gente nem pega aquele caso, um idoso que esteja com sobrepeso. Não, nós pegamos os idosos com um peso adequado, mas que tem já alguma placazinha de gordura nas artérias. Então é muito importante, por isso, ele fazer o acompanhamento regular com o cardiologista, porque nesses casos a gente pede, ainda que ele esteja dentro de um peso ideal, a controlar essa gordura, principalmente desse tipo, das gorduras saturadas, frituras, gorduras de origem animal e principalmente as gorduras industrializadas, mesmo de origem vegetal. E para justamente proteger essa artéria, que a gente até brinca aqui, fazer um papel aí de vassourinha nessas artérias para limpar exatamente o que a gordura ruim muitas vezes deixa, aumentar as gorduras boas, principalmente gordura do azeite, das castanhas, do abacate. Então são gorduras que vão trazer um aspecto positivo em todos os casos. Se a gente for pensar em dieta, alimentação e o custo que essa alimentação vai gerar para o idoso, tem como ter uma dieta balanceada, né, muito bem organizada, a um custo mais confortável para o bolso do idoso? Como é que a gente pode pensar nisso? O que a gente reforça isso diariamente, e principalmente porque uma queixa, muitas vezes, mas um alimento que é um alimento tido como de dieta, com uma certa redução de gordura, ele é mais caro do que uma versão digamos, integral, né, que ela está ali íntegra. Só que o que acontece? A gente tem um grupo que é importantíssimo, que inclusive a gente já comentou aqui, que é o grupo, por exemplo, das hortaliças, dos vegetais da verdura, que tem aquele dia específico onde a gente consegue ter uma promoção, então ali ele já consegue economizar bastante. Reduzir alimentos industrializados. Os alimentos industrializados que tem um pouco mais de açúcar, como a gente comentou que seria um vilão, um pouco mais de sal, que para o idoso também é um cuidado que a gente tem, não só com relação à pressão arterial, mas o sal em excesso favorece a desidratação que ele já tem a tendência a apresentar. Então a gente reduzindo no nosso carrinho, né? E a gente reforça isso com o idoso, de alimentos industrializados e aumentando esses alimentos naturais, no final o custo é mais acessível. E pensando num custo global, qual é a outra vantagem? Ele se alimentando mais desses alimentos, ele vai ter a tendência a usar menos os remédios. Vamos conferir agora uma reportagem de Patrícia Costa para saber como os idosos estão se alimentando. A terceira idade chegou. E agora o que comer? A dica nas ruas é aumentar o nível de energia com alimentação saudável e assim obter mais qualidade de vida.
O metabolismo da gente muda muito quando a gente chega nesse período da vida, né? Então a gente tem que realmente alterar a quantidade e qualidade de alimentação, apesar de que eu sempre tive uma preocupação de ter uma alimentação mais saudável, assim, mais natural, sempre comi muito arroz integral. Assim, faço uso dessas comidas integrais e legumes cozidos bastante e carnes magras, né? Não faço uso de gorduras. E, por exemplo, eu optei muito em substituir manteiga por azeite, né? Então, isso mantém minha saúde boa e me dá essa energia, né, para fazer esses exercícios que eu faço. Desde que eu aposentei, minha alimentação já vem sendo balanceada. Sempre da base do nordestino, né? Feijão, arroz, um bifezinho ou então um peixezinho. A parte mais prejudicial para mim é a gordura. Então os bifes têm que ser feitos na chapa ou naquela chapa de ferro sem óleo. Feijão não deixo. Arroz, carne, peixe, verdura, ovos, queijo, bastante fruta. Nós vamos montar agora um prato saboroso com alimentação saudável, junto com o senhor Gilberto Manso, que é restauranteiro. Vamos lá? Os itens de vegetais crus devem ser os primeiros, que são os fornecedores de vitaminas, minerais e, importante, as enzimas que vão ajudar a digestão dos alimentos cozidos. A gente pode completar, por exemplo, essa salada com uma fonte de gordura, que é a castanha do Pará, muito saudável e necessária em quantidades moderadas para uma alimentação balanceada. No caso, aquela pessoa que chega aqui e que tem algumas restrições, como é que ela pode estar adaptando o prato dela? Por exemplo, o gergelim. Normalmente ele tem uma ótima tolerância, ele é baixíssimo índice de alergia que ele causa. A castanha talvez não, nem todos poderiam. Uma amêndoa, uma castanha, às vezes tem restrições. O gergelim seria bom. Aqui no caso tem um outro ingrediente muito interessante, talvez nem todos possam, mas é muito saudável, que é o broto de trigo, o trigo germinado. O processo de germinação do trigo reduz em 80% a 90% o teor de glúten do trigo e potencializa os nutrientes do trigo em dezenas de vezes, os nutrientes e as enzimas do trigo, e se torna um alimento riquíssimo. Eu montei essa salada, vou botar um molhinho que eu posso escolher, um molhinho de tahine, que é o grão de bico com gergelim, ou um molho shoyu, ou um molho de iogurte, ou simplesmente um azeite com limão, mas esse aqui seria o prato inicial. A gente estava conversando um pouquinho antes e você até me mostrou um sal, né, no caso, que é justamente um diferencial aqui da casa. Você pode explicar um pouquinho pra gente como é que é esse diferencial, o sal? Esse sal que eu utilizo para salgar a salada é o chamado gersal. É muito comum dos adeptos da cozinha natural. Como é que ele é feito? É o gergelim tostado, batido no liquidificador, com 10% de sal. O gergelim já traz um sabor levemente salgado, com 10% de sal ele acrescenta um sabor salgado suficiente. Você está reduzindo bastante o teor de sal que você está ingerindo nessa refeição. Senhor Gilberto, foi um prazer a gente estar conversando um pouquinho sobre essa alimentação saudável. E você em casa, fica aí a dica então. Até mais. Doutora, de acordo com o que foi colocado na reportagem, que tipo de cardápio pode ser sugerido para uma alimentação diária para o idoso que de repente está em casa assistindo e quer entender um pouquinho mais sobre alimentação saudável e saborosa também, né? Uma sugestão geral, porque sempre a gente tem que levar em consideração a individualidade, né? Mas, dando um exemplo, por exemplo, café da manhã. Seria interessante nesse café da manhã ter algum tipo de fruta, né? Uma fruta que, enfim, seja fácil muitas vezes descascar, seja mais prática para esse idoso. E combinar essa fruta, algum cereal integral do tipo aveia, porque a aveia vai ter zinco, que é um dos nutrientes que o idoso também precisa para reforçar o sistema imunológico, e ele também ajuda, no caso a aveia, ajuda muito no controle do colesterol.
incluir um grupo de proteínas. E aí a gente poderia incluir, por exemplo, um iogurte. O iogurte, porque além da presença da proteína, ele também vai oferecer lactobacilos, que vai ajudar muito também nessa proteção em nível intestinal e também na saúde imunológica. Se a gente fosse pensar então no almoço, no almoço seria interessante ele ter as verduras, como nós falamos, os vegetais, as hortaliças, buscar uma fonte de carboidrato que tenha fibras, então ou o arroz integral, ou a própria batata doce, que também é rica em fibra, do grupo das leguminosas, que seria no caso feijão, ou a lentilha, e uma fonte ali de proteína. Aí mais uma vez, a gente observar, porque para boa parte dos idosos seria interessante o peixe, pela facilidade como nós colocamos na mastigação, carne vermelha em alguns casos fica contraindicada, e a gente pede para que esse idoso, se for usar uma sobremesa, tentar colocar mais uma fruta. Uma fruta que ajuda muito no idoso nesse caso é, por exemplo, o abacaxi. Por quê? Porque o abacaxi tem uma enzima que se chama bromelina, que ela ajuda muito na digestão, inclusive das carnes, como a gente colocou, que é algo aí que a gente tem que trabalhar uma boa digestão dela também. Evitar líquidos nessas refeições maiores, porque o líquido vai prejudicar, mais uma vez, essa digestão que a gente quer justamente fazer o contrário, otimizar, melhorar essa digestão. E o jantar a gente pede para que normalmente ele se aproxime mais de algo parecido com o almoço do que um lanche propriamente dito. Por quê? Porque vai ter muito mais vitaminas e minerais do que um simples sanduíche. E aí, no caso para o idoso, a gente recomenda muitas vezes, também pensando nessa questão digestiva, porque à noite a digestão muitas vezes também ela tende a ficar um pouco mais lenta, em usar, por exemplo, sopas ou caldos e aproveitando mais uma vez o grupo dos vegetais e das hortaliças. Mas lembrando que é interessante para o idoso, assim como para a população de uma maneira em geral, trabalhar entre essas 3 refeições que nós citamos, os intervalos. Porque se a gente tem o cuidado que o idoso não perca a massa muscular, é importantíssimo que ele não fique mais do que 3 horas sem se alimentar. Então essa perda vai acontecer de forma ainda mais acelerada. Então nesses intervalos entre café da manhã até a hora do almoço até a hora do jantar, é importante que ele faça pequenos lanches. Mais uma vez entrando as frutas com as vitaminas e minerais, vitamina C para reforçar mais uma vez o sistema imunológico dele, é um antioxidante muito importante. E combinar a essas frutas, por exemplo, as oleaginosas, que também contempla aquele grupo que a gente estava falando de gorduras boas, gorduras que vão proteger as artérias, e é um grupo riquíssimo também em antioxidantes. Encerramos então o programa hoje agradecendo a participação da doutora Luciane Félix, que falou de alimentação, e nos próximos programas continuaremos falando sobre qualidade de vida na terceira idade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima.